Muito bem, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Clique, podcast que tem um oferecimento do estúdio Enunciar. Estamos agora com mais uma vez Abner Carvalho aqui, só que o tema hoje é um pouco diferente. Não vamos falar da história da Clique, mas vamos falar sim de um dos clientes mais importantes que a gente tem, uma concessionária da Honda. Nós vamos entrar em uns detalhes aqui daqui a pouco. Eu vou fazer algumas perguntas para Abner, mas antes quero deixar ele se apresentar aí neste momento. Fala pessoal, tudo bem? Wesley, mais uma vez, obrigado por estar presente aqui, pelo convite. E sempre interessante compartilhar informações, né, sobre essa operação lá. Eu tenho mais quase um ano e meio que a gente está na frente dessa operação digital de uma concessionária de motos da Honda. E eu creio que a gente vai compartilhar alguns insights legais aqui. Muito bem, se você conhece algum dono de concessionária ou empresário que trabalha no ramo de autos, né, automóveis, carros, motos, etc., compartilhe esse episódio, porque eu tenho certeza que ele vai aprender bastante aqui com o que eu vou perguntar para a Abner, claro, dar os meus 5 centavos aqui de contribuição também. Vamos começar o seguinte, imagine que o cara que está assistindo aqui, ele tem uma concessionária e ele quer dobrar as vendas dele sem aumentar o orçamento de tráfego. Então o cara investe lá 10, 5 mil reais, enfim, e ele quer aumentar as vendas sem necessariamente aumentar o tráfego, porque é uma situação comum, né? Quer aumentar as vendas, basta você aumentar o investimento em tráfego. Mas se o cara para não fazer isso, quais seriam os processos mais críticos e quais ajustes ele poderia fazer no processo comercial e no atendimento para poder dobrar as vendas? Pronto, como você já antecipou, Wesley, é meio que um praxe, né? Todo mundo pensa a mesma coisa. Quero aumentar meu faturamento, logo vou aumentar meu investimento, vou ter maior volume de leads, consequentemente, mais vendas. Só que nesse processo tem algumas coisas que dá para a gente ajustar sem realmente precisar aumentar a verba. E aí o que eu pensei imediatamente aqui foi a questão de velocidade no atendimento. Por quê? Quanto mais tempo você leva para atender uma pessoa, mais fria a pessoa vai ficando, e quando você for prestar um atendimento ali, a pessoa nem já se perdeu ali, nem sabe direito o que ela queria, vamos dizer. Esfriou o lead, né? Esfriou o lead. Então acho que esse processo aí, para criar um termo que a gente utiliza, né, para um rápido atendimento, o SLA de pelo menos 5 minutos. Então a pessoa mandou uma mensagem para você no WhatsApp ali, pelo menos dentro de 5 minutos, a pessoa fazer um atendimento. Aí vou citar um exemplo que aconteceu hoje pela manhã. Eu estava fazendo um teste de WhatsApp, de umas automações, e aí eu acabei mandando uma mensagem para uma pessoa da loja, da rede de Guanambi. E aí foi questão de 1 minuto, a pessoa já respondeu. Aí eu fiquei muito feliz com esse atendimento, né? E acabei mandando um parabéns. Cara, parabéns aí pela agilidade no atendimento, sensacional. Então, acho que isso seria o principal ponto, a velocidade no atendimento. E outra coisa seria justamente padronizar, né? Então, tipo assim, você acabou de mandar a mensagem, eu sou o vendedor. Ao invés de eu responder, oi, tudo bem? Tentar dar uma explorada a mais. Tentar entender a dor da pessoa, saber das condições dela. Como você falou, a gente está na frente da operação de motos, né? Concessionária de motos. Então, o que eu posso fazer? Entender para que a pessoa quer aquela moto, como ela vai adquirir aquela moto, qual a condição dela no sentido de ela vai pagar à vista, ela está sem entrada, ela vai querer financiar, tem uma modalidade de consórcio, será que ela entende, conhece? Fazer essa padronização de atendimento para inicialmente deixar o lead um pouco mais pronto para avançar para o próximo passo. E um terceiro que eu vejo aí é um follow-up estruturado. O que seria esse follow-up? Não ficar só naquela mensagem de um primeiro dia. Geralmente as vendas acontecem depois do 4º, 5º, 6º momento de conversa ali com o lead, com a pessoa interessada. Então, você manda mensagem hoje. Hoje a pessoa foi mais por curiosidade. Talvez não vai fechar hoje. Mas amanhã você já tenta procurar montar algum script que realmente chama aquela pessoa novamente para a conversa, para assim dar os próximos passos. Ainda não converteu? Dia seguinte, faz mais uma tentativa. Eu mandei mensagem e a pessoa não respondeu. Poxa, tem tantas outras soluções que pode dar de follow-up. Uma estratégia que a gente ouve muito por aí, que dá para ser aplicada, é você mandar um áudio sem conversar nada. A pessoa... Áudio mudo. Um áudio mudo. A pessoa vai ficar curiosa para saber o porquê aquilo aconteceu e vai tentar te responder. Mandar um videozinho ali dentro da conversa, filmar a moto que a pessoa falou que tem
Sensacional, essa é boa. Interesse, fala que sua moto tá aqui te esperando. Então, são estratégias de follow-up que você pode aplicar nos próximos dias que realmente vai chamar a pessoa novamente para conversa e aquecer até fechar a venda. Ou seja, de forma resumida, a gente tá falando de aumentar a taxa de conversão. Isso quer dizer que, beleza, eu vou continuar mantendo a mesma quantidade de leads e fazendo esse atendimento correto, fazendo follow-up, você vai aumentar a taxa de conversão. Aumentando a taxa de conversão significa que você vende mais com a mesma quantidade de leads, com o mesmo investimento que você tem de tráfego. E aí é importante também citar a jornada de compra, né? Você falou de forma muito excelente, às vezes a pessoa precisa de uma abordagem diferente no início e depois você faz uma abordagem de acordo com o que ele vai avançando ali no funil, vamos dizer assim. Então, às vezes a pessoa não sabe qual moto vai escolher. E aí você tem que orientar ele, poxa, beleza, essa aqui faz mais sentido para você. Então ele tá inconsciente da solução que ele precisa. Às vezes o cara já sei, eu já quero, sei lá, uma CG 160, 150, enfim... E pá, o cara já sabe o que ele precisa. Então aí você já vai trabalhar talvez o preço mais rápido para esse camarada do que para pessoa que tá ainda, poxa, não sei, talvez me falaram que a moto tal, mas eu vou usar para isso. Então esse ajuste no atendimento e no acompanhamento da venda em si, né, do processo do follow-up que você falou, acho que faz total diferença. E você falou dos 5 minutos, eu vi uma pesquisa que diz o seguinte: se a pessoa conseguir atender o lead em até 1 minuto, você aumenta a taxa de conversão em até 400%. Quase 400%, 300 lá vai cacetada. Então, assim, é aquela questão da velocidade, né? E aí a gente poderia entrar em outros detalhes, mas tem uma outra pergunta interessante aqui, que é o seguinte. Vamos lá. Se hoje, na prática, as concessionárias aqui estão perdendo dinheiro no digital, então o cara tá investindo e não tá vendo retorno. Talvez você vai trabalhar na geração de leads pro cara, tipo assim, tá gerando leads qualificados, você vai ajustar o atendimento no WhatsApp, ou fazer mais follow-up. Quais são, assim, pro cara que tá vendo o lucro correndo pelo ralo, e qual a solução que ele aplicaria mais rápido? Qual o diagnóstico, por onde ele começa esse diagnóstico para entender por que ele está perdendo dinheiro no digital hoje? Pronto. A gente pensa que o custo por lead está muito alto, ou então a gente está investindo, não está tendo o retorno da quantidade de leads que a gente precisa. Mas nem sempre é isso. E aí eu quero bater um pouco mais na tecla da questão do follow-up, porque realmente é o que acontece no dia a dia. E ainda mais se você tem uma verba alta de geração de leads, o vendedor ele vai ficar acostumado com isso. Por quê? Ele acabou de receber um lead aqui, fez um primeiro atendimento. Aí ele viu que aquele cara não vai muito pra frente. Só que ele sabe que vai ter um próximo. E depois vai ter um próximo, e depois vai ter um próximo. Então aquele primeiro lead lá que ele atendeu, deixa escapar. E aí por isso é importante a questão do follow-up. Esses dias mesmo o gerente entrou na sala de um digital lá, fez algo interessante. Ele quis abordar esse tema de follow-up, né? E aí ele viu que estava entrando uma quantidade de leads muito alta, só que morria no processo porque ninguém dava follow-up. Aí ele pegou uma cédula de R$10 e colocou fogo na frente de todo mundo. Aí causou aquele espanto entre os vendedores, né? E aí ele falou, é exatamente isso que acontece quando a gente atrai um lead para você e você só dá o oi, bom dia, boa tarde, boa noite para a pessoa. E não continua o processo, não dá follow-up. E aí trazendo para aqui exatamente isso. E aí a gente pode pensar numa questão de script, de dias para você tentar manter uma conversa com aquela pessoa. Por exemplo, no dia 1, você pode fazer só um momento de abordagem ali para entender. Pô, não teve nenhuma resposta. No segundo dia, você pode entrar com uma prova social. Pega uma foto lá de você entregando, no caso, a gente pode falar de forma geral, concessionária, ou mais aqui o contexto de moto. Você fazendo a entrega de uma moto. A pessoa falando o depoimento de como foi seu atendimento, de como foi a realização do sonho de conquistar uma moto 0 km. Dia 3, você pode falar com ele da condição especial. O gerente acabou de liberar uma condição especial para hoje. Tenho aqui pronto para passar para você. Vamos avançar. E o quinto e último, cara, aquela condição só posso garantir para você até determinado momento. Mais do que isso aqui já não faz sentido. Então o momento de você tomar a atitude é agora. Então, uma sequência de dias que você pode adotar e utilizando gatilhos, você vai mesclar um pouco dessa questão de marketing envolvido aí, né? Para atrair a pessoa, de estratégias de vendas, em uma sequência de dias. 1, 2, 3, 4 dias até a pessoa falar sim ou não para você. E aí insistir. Porque você sabe daquela pessoa que ela vai ter 2 respostas para você. Sim, maravilha, você conseguiu a venda. Ou não. Não no sentido assim, cara, para de me encher o saco que eu não quero comprar de você, eu não quero comprar esse produto. Pô, então beleza, aí você vai desistir desse lead. Então o follow-up é indispensável para você não perder dinheiro, conforme sua pergunta. Pô, e assim, é interessante se colocar na mentalidade do vendedor
que a concessionária já gastou dinheiro com aquilo. Então, esse exemplo que você deu é muito bom, porque assim, se o vendedor já sabe que ele gastou dinheiro de certa forma para poder trazer aquele lead, e a pessoa preencheu o formulário, deu as informações, cara, não, só vai desistir do cara quando ele falar, não quero, para de me ligar. Né? Eu tenho certeza que o cara, se a pessoa fizesse isso, ele vai converter muito mais. E, enfim, eu vejo uma transformação nesse modelo, assim, alguns segmentos mais sofisticados, que os caras têm mais tecnologia, mais ferramenta, já começa a travar um pouco dessa distribuição de lead desenfreada. Então a gente percebe isso em outros segmentos, como de imóveis também, um pouco parecido, né? Lá os corretores ficam meio viciados em leads novos e, enfim, o cara não dá o próximo passo, fica sempre travado. Antes de eu puxar a próxima pergunta, eu quero te dar um diagnóstico gratuito. Então, se você está assistindo até agora e aqui gostou do que a gente está falando, deixa um comentário aqui, eu quero algo desse sentido, que a gente vai entrar em contato com você para trocar ideias sobre a sua concessionária, sobre sobre o seu negócio. Bom, vamos lá. Qual é o modelo de funil ideal para vender motos e consórcios hoje? E pegando ali desde o primeiro clique até a conversão, até o fechamento. O que não pode faltar? Pensando no funil de venda, então tem gente mais consciente, menos inconsciente, nessa jornada, tanto do lado relacionado com a parte de marketing, quanto também relacionado com o vendedor. O que você tem a dizer sobre essa pauta? O que não pode faltar? Pronto, aí falando nessa questão de funil de vendas, é literalmente pensar num funil, né? Uhum. Como é que é um funil? Algo maior em cima e ele vai afunilando até ficar na parte de cima. Então, a gente trata em cima como o topo, e aí seria justamente aquela pessoa que está inconsciente, como você falou, né? Aquela pessoa que talvez nem sabe que ela precisa de uma moto ou que ela pode ter uma moto. E aí você vai atrair ela por, talvez, condições especiais no sentido de, poxa, eu tenho uma parcela que cabe no bolso da pessoa. Poxa, velho, uma parcelinha ali de R$200 cabe no meu bolso, hein? Quem sabe eu posso ter uma motinha. O comparativo com o transporte público também, que eu já vi vocês fazendo muito conteúdo nesse sentido, né? Tipo, beleza, eu vou trabalhar o conteúdo que é a realidade do cara. Então, se o cara pega ônibus, ele faz a conta disso também, né? Então, é um pouco tipo assim, nunca pensei em ter uma moto, às vezes você faz o comparativo com o transporte público e aplicativo, o cara consegue ter essa noção também, né? Perfeito, você vai pegar a pessoa pela dor, né? Então, o transporte, qual a dor ali? Ele vai estar gastando e vai estar perdendo tempo. Então, você pode pagar uma parcela de uma moto que seria praticamente equiparada ao valor que você gasta mensalmente a transporte público, só que agora você vai, com sua moto, você vai chegar muito mais rápido no seu trabalho ou qualquer deslocamento que você vai fazer. Então, atrair a pessoa pela dor dela naquele exato momento. Depois, você vai para um processo de qualificação. E aí, você vai entrar ali através de um formulário, através de WhatsApp, fazendo perguntas das condições daquela pessoa, se ela tem CNH, qual a entrada disponível para ela. Então, no meio ali é justamente de transformar aquela curiosidade dela num processo de que, poxa, agora eu entendo, estou pronto para a próxima etapa. E a etapa final seria exatamente a questão de você fazer uma oferta específica. Eu estou com uma oferta especial só para hoje. Ou então, tá aqui uma prova social de uma pessoa que estava na mesma condição que você e ela, dentro de 15 dias, ela começou o consórcio e conseguiu adquirir a moto dela. Ou então uma simulação personalizada ali mesmo, tá aqui, você preenche aqui, eu já te dou o resultado na hora. E aí, pensando numa estrutura de anúncio, seria basicamente o seguinte: você vai pegar o Meta Ads, rodar uma campanha para a sua cidade local e aí tentar atingir a dor dessa pessoa. Você vai atrair essa pessoa, vai levar ela para um formulário. Nesse formulário, você vai fazer algumas perguntas e aí você vai entender realmente, fazer um formulário com pelo menos 4, 5 perguntas para entender a situação dela. E se ela preencher que realmente já começou a aquecer o lead, e aí vai jogar esse lead dentro de um CRM que ele vai receber por um vendedor. O vendedor vai ter acesso a esse CRM e a esse lead. Então, a partir disso, ele vai entrar em contato com a pessoa, lembrando do que a gente falou no ponto anterior, pelo menos 5 minutos, assim que ele recebe o lead. E aí já começa a conversa ali, sempre apresentando as condições especiais que está naquele processo, naquele período. Então, eu vejo o funil perfeito, seria por aí. Show de bola. Caminhando para o final, o que você acha que separa uma concessionária que vende pouco, talvez menos de 100 negócios ali por mês, para uma concessionária que faz mais de 500 negócios por mês? O que separa uma da outra e onde que é o verdadeiro gargalo? O que o cara tem que fazer para destravar? Pronto. Talvez essa concessionária que vende 100 negócios, ela tá faltando duas coisas principais. Seria processo e a questão de gestão. E essa gestão passa muito pela mentalidade da pessoa que está ali na diretoria, na gerência.
talvez ela ainda não abriu o olhar para o digital ou então para estratégias de vendas no externo, alguma coisa do tipo. Então, seria por esses dois processos. Então, basicamente, quem vende sem negócio ali vai ter um atendimento desorganizado, provavelmente não vai ter padrão naquele atendimento, como nós falamos no início do podcast, não vai ter controle de lead, não sabe de onde o lead vai estar vindo, se o lead caiu, qual o canal de origem. Taxa de conversão de canal, o cara talvez também não tenha. Não vai saber a taxa de conversão por canal, nem a taxa de conversão geral, nem a quantidade de leads que o cara recebe, ele não tem controle. Eu costumo chamar isso de maturidade digital também. Se o cara não tem a maturidade digital, às vezes ele nem o beabá ele tá fazendo e aí não avança. Perfeito. Uma equipe talvez enxuta demais, acaba tendo poucos vendedores, e aí, baseado mais ou menos na estratégia da Honda para esse ano de 2026. Eles querem aumentar a quantidade de vendedores em cada concessionário, porque eles sabem que aumentando a quantidade de vendedores, mais pessoas vão ser impactadas e, consequentemente, maior a quantidade de vendas. E o vendedor que faz do jeito dele, né? Ou seja, não tem uma padronização por parte da concessionária. Então, quando você entra em uma concessionária um pouco mais madura, você sabe que ali tem toda uma estrutura, o cara passou por um treinamento, o cara sabe atender, sabe seguir um script. E já a concessionária que vende 500 negócios ou mais por mês, você vê que é um processo já está claro, a pessoa tem um CRM funcionando perfeitamente, o time está bem treinado, e a gestão sabe de todos os números, sabe de onde vem o lead, o que está convertendo mais, qual o canal melhor, onde se deve investir, qual o vendedor que performa melhor, performa de forma mais fraca. Enfim, eu acho que seria esses dois pontos, processo e gestão. Show de bola. A última pergunta aqui do nosso episódio o cara tá começando do zero, concessionária sem estrutura digital, quais seriam os primeiros passos para gerar vendas consistentes nos primeiros 30 dias? Começando do zero. O que o cara é estrutura digital? O que é o feijão com arroz de uma concessionária sem estrutura digital que ele precisa ter? Pronto, vamos dividir aqui em semanas, né? Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Na primeira semana, eu me preocuparia com a questão da presença digital. E ali, o que eu faria? Eu criaria um Google Meu Negócio, deixaria com endereço atualizado, telefone atualizado, fotos atualizadas do local, pediria o máximo possível de prova social para ranquear muito bem aqui lá, ainda mais se eu tiver alguma concorrência na minha região, no meu espaço ali. Criaria um perfil profissional no Instagram e deixaria muito estruturado, com bastante prova social, com bastante coisas que a própria montadora ou alguma coisa do tipo ali já fornece. Deixaria bem estruturado, com links com pontos de contato. Criaria alguma coisa com um vídeo simples sobre o local onde está localizado, como é a estrutura. A partir da semana 2, focar um pouco nessa parte de script para os vendedores. Deixar os vendedores bem treinados. E quando começar a chegar os leads, provavelmente o cara tem que estar bem treinado para já começar a converter. E aí também começar a rodar um tráfego pago por ali. Porque aí você vai alcançar o máximo de pessoas possíveis com um orçamento já baixo. E na semana 3, entrar já com um atendimento um pouco mais forte. Entra aquela questão que a gente falou, atendimento rápido e também follow-up, porque você já vai ter leads que entraram na semana anterior. E para fechar, fazer toda uma análise do que aconteceu nessas 3 primeiras semanas. Poxa, qual ação que eu fiz que gerou mais resultados e como eu posso otimizar para aplicar isso aqui novamente. E aí, rodar mais anúncios, trabalhar mais a questão de follow-up. Acho que por digital, inicialmente, seria esse processo. E aí, rodar anúncios, tanto no Google quanto no Meta, que eu acho que são os 2 principais canais. E aí, como você está começando ali também, testar outras ferramentas como o TikTok, deixar toda a equipe muito estruturada a nível de CRM, trabalhar com esse processo para no segundo mês em diante já começar a colher os resultados desse processo inicial. Show de bola, é como se ele tivesse que saber algumas coisas que ele não sabe, ter ferramentas que ele ainda não tem e executar certos passos estratégicos para que ele consiga ter resultado nos primeiros 30 dias. É isso, né? Teve alguma pergunta que eu não te fiz aqui, dessas que eu fiz, eu acho que a gente cobriu bastante coisa, mas alguma pergunta ou algum assunto que eu não te fiz que você acha relevante pro cara que tem uma concessionária, pro cara que tá começando, enfim, ou que já está avançado e que não faz ainda, que você ou tá testando agora, algum assunto assim, interessante que você queria falar que eu não te perguntei? Pronto. Seria a questão de tráfego pago para a concessionária. Só que aí eu acho melhor a gente fazer um outro podcast. E aí já fica o convite para a próxima semana trabalhar sobre isso. Beleza. E eu lembrei, inclusive, de outro assunto, que é inteligência artificial
nessa estratégia de gestão da concessionária, porque não é só SDR ou chatbot com IA, é tipo ferramentas de dashboard que você pode criar com Lovable da vida, etc, esses aplicativos. Ou ainda, a gente vem testando algumas coisas nesse sentido, né? Tipo, soluções que a concessionária talvez teria que pagar 1.000, 2, 3, 4, 5 mil reais, que você pode desenvolver com aplicativos e soluções mais básicas, que é hoje, né? Você consegue construir um software de maneira, um vibe code, né? Enfim, isso teria muitos assuntos pra gente tratar aqui, mas enfim, eu acho que foi suficiente pra gente abordar esse primeiro ponto. Valeu, cara. Eu acho que você tá entre talvez uns mais destaques aí nessa parte de marketing para concessionária. Fica o convite para você acompanhar a gente. Esse é o primeiro episódio de uma série que a gente vai explorar mais esse assunto. Bye, bye. Até a próxima. Até a próxima.